Laços de iniquidade. O Senhor Jesus disse que temos que ser vigilantes. Seu ensino era vigiar e orar. Vejam que vigiar vem até primeiro na ordem, pois precisamos estar atentos com os laços, com as armadilhas que enfrentaremos. Mesmo estando na presença do Senhor, seremos tentados. Nossos corações, nossos olhos, nossas mentes são tendenciosos ao erro e ao pecado. Se não andarmos em consagração e santidade diante da presença de Deus, correremos riscos de termos recaídas ao que sempre nos atraiu ao pecado outrora. Esse foi o caso de um homem chamado Simão. Nós vimos aqui em outra devocional que ele era mágico e vivia de ganhar dinheiro fácil, enganando, ludibriando as pessoas, dizendo-se ser usado pelo poder de Deus. Olha só, esse homem se converteu, se batizou, teve sua vida mudada, porém ele teve uma recaída. A sorte foi que o apóstolo Pedro lhe exortou ao arrependimento. Vamos ver como é que foi isso? Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Desejo a você e a sua família um lindo e abençoado dia. Pastor Clodoaldo aqui, em mais uma devocional dos personagens bíblicos. Hoje nós vamos falar novamente de Simão, aquele que era o mágico, e o tema será da nossa devocional Laços de Iniquidade. Vamos ler a Bíblia? O texto é um pouquinho longo, mas preste atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do 18 ao 23. A palavra do Senhor diz assim: Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Irmãos e irmãs, é um texto um pouco grande, mas é um texto grande assim para uma devocional, porém necessário para refletirmos sobre os perigos que corremos de cairmos nos laços de iniquidade que aparecem diante de nós. Esse Simão, ele se converteu ao Senhor, porém na hora que viu os apóstolos orando pelas pessoas e elas recebendo o batismo, o poder e a presença do Espírito Santo, ele foi tentado a usar esse dom para ganhar a sua vida, ganhar o seu dinheiro. E então ofereceu dinheiro aos apóstolos para receber esse dom de ministrar o Espírito Santo na vida das pessoas, ou seja, iria usurpar o poder de Deus, iria abusar da fé das pessoas, e isso é iniquidade. Iniquidade é quando praticamos o pecado depois de termos sido salvos. É uma mancha em nossa personalidade que não deixamos Deus cuidar, curar e transformar. Infelizmente, tem muita gente assim, pessoas que vão para as igrejas, são tocadas pelo Senhor, se convertem, passam pelo batismo, mas elas ainda deixam algumas áreas escondidas em suas almas. São às vezes sentimentos, comportamentos, pensamentos sujos e pecaminosos. E elas sabem que isso tudo é errado, mas elas não mudam, continuam praticando, não se arrependem, não confessam e não deixam o Espírito Santo transformá-las. E por isso vivem sem ter o coração reto diante de Deus, um coração com fel de amargura e que vive caindo em laços de iniquidade. Se isso aconteceu ou acontece com você, faça o que Pedro disse para Simão fazer. Arrependa-se desse pecado, dessa maldade, peça perdão ao Senhor. Quando Simão viu que precisava se arrepender, logo pediu perdão aos apóstolos e pediu que eles rogassem por ele para não mais cair nesses erros e armadilhas. O Senhor Jesus, irmãos, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de luz,
Por isso, não vamos deixar nada escondido em nossa vida. Não vamos deixar nada obscuro, nada por baixo do tapete. Isso pode nos fazer cair em laços de maldade. Isso pode trazer amargura em nosso coração. Corremos sérios riscos de termos recaídas aos pecados que outrora praticávamos. Satanás e seus demônios sabem muito bem no que nos tentar. São eles que preparam armadilhas e laços para cairmos. Por isso, nós precisamos vigiar e orar, estarmos atentos, estarmos em santidade diante do Senhor. Jesus ensinou que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor e andarmos nos seus princípios. E se caso errarmos, logo a gente precisa cair em arrependimento e pedirmos perdão ao Senhor. Essa é a nossa meditação hoje, irmãos, e o nosso desafio na nossa devocional. Fique esperto, não caia nessas tentações, nem passe perto delas, pois podem nos manchar e nos atrapalhar em nossa caminhada. Amém? Que Deus nos livre desses laços de maldade, desses laços de iniquidade, para a honra e glória do Senhor, que nós sejamos pessoas arrependidas, com luz no nosso coração e não venhamos a praticar o que já deixamos para trás. Vamos orar? Nosso bondoso Deus e Pai, diante da sua presença, viemos nos consagrar nosso coração diante de Ti. Queremos, ó Pai, um coração reto diante da sua presença. Não queremos usurpar, ó Deus, os Teus presentes, os Teus dons. Não queremos aproveitar, Pai, daquilo que o Senhor tem de tão maravilhoso para a nossa vida, Pai, de uma forma errada. Em nome de Jesus, vimos aqui um homem que queria comprar o dom do Espírito Santo, mas foi exortado pelo apóstolo Pedro para não entregar seu coração aos laços de iniquidade e de maldade. Ele se arrependeu e pediu que os apóstolos orassem por ele. Assim também nós, Pai, queremos orar ao Senhor. Nos ajude a não termos recaídas, a não praticarmos novamente aquilo que o Senhor já nos libertou. Liberta o nosso coração, a nossa mente, dos vícios, das mentiras, dos pecados, Pai, dos sentimentos, da ira, da raiva, do ódio, do comportamento errado, em nome de Jesus, Pai, que nós sejamos consagrados diante da sua presença. Sabemos que não somos perfeitos, meu Pai, mas aquilo que já sabemos ser errado, nos ajude a não praticarmos, a termos uma vida reta e ilibada diante da sua presença, Pai. Em nome de Jesus, nos consagramos a Ti, te pedimos a sua graça, a sua misericórdia, perdoe os nossos pecados, perdoa, Senhor, não nos deixe cair nas tentações e nem entrarmos em iniquidades, em laços de maldade, em nome de Jesus, Pai. Que nós sejamos, ó Pai, o mais correto possível diante do Senhor e com as pessoas que estão ao nosso redor. Quem roubava não rouba mais, Pai. Quem mentia não pode mais mentir, Pai. Quem usava drogas, bebidas, cigarro, não pode continuar fazendo isso, Pai. Quem fazia fofoca, intriga, quem era corrupto, tem que mudar de vida. Não podemos continuar praticando os mesmos erros, Pai, as mesmas falcatruas. Em nome de Jesus, que nós sejamos tocados, abençoados e fortalecidos diante da sua presença. Venhamos a mostrar realmente uma mudança de vida, meu Pai, para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor. Nos arrependemos, te pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos ao Senhor que nos ajude a nos manter em santidade diante da sua presença, diante da sua palavra. Nos ajude a conhecermos a sua palavra, andarmos nos seus princípios e recusarmos todas as tentações do maligno. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, meus irmãos. É uma palavra de exortação muito forte. Então, cuidado aí com as recaídas, cuidado com os laços de iniquidade, tá bom? Pastor Clodoaldo aqui. Peço a você que se inscreva aí nos nossos canais, faz esse favor pra gente, dá o seu like e que você possa
Colocar aí as anotações para você ser lembrado, né? Você ser lembrado pelo YouTube na hora que sair novas devocionais, tá bom? É só você apertar o sininho aí das notificações, tá legal? E curte também lá no Facebook e compartilhe com as pessoas aí pelo WhatsApp essa mensagem poderosa da palavra do Senhor. Até amanhã, Deus assim permitindo, às 6 horas da manhã. Um grande abraço para você. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Deus nos ajude e nos fortaleça. Desejo a todos vocês a paz do Senhor Jesus.